Este livro foi-me oferecido pela Dora Santos Marques. Ela tinha-me dito que, Carla, tu não podes ler este livro, esta história em e-book, tens que o ler mesmo em livro físico, teres o livro na mão e para sentires muito profundamente esta história. E, e eu agradeço-te, Dora, por me teres oferecido o livro, porque é realmente uma história brutal. Hum, Esta história é uma história muito intensa, muito forte, muito triste, como as histórias de vários judeus e não só que passaram pela Segunda Guerra Mundial. E então esta história fala-nos de uma família, um casal com duas filhas. Esta família já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial. O pai, na altura, tinha sido enviado para a guerra e quando regressou, apesar de ele ter sobrevivido à guerra, ele não regressou bem, não era o mesmo homem, porque assistiram a muitas coisas que se passaram lá. E claro que, sendo uma guerra, não podem ser coisas boas. E então ele, quando regressa, não vem bem. Entretanto, a mulher dele morre, ela morre, e ele fica a tomar conta das duas filhas, que é a Viana, a mais velha, e a Isabel, a mais nova. Isabel foi sempre uma menina mais rebelde, a minha filha mais nova, mais rebelde, às vezes um pouco inconveniente, mas o pai já não tinha capacidade para tomar conta delas, e então ele decidiu entregar as filhas a uma mulher que ele conhecia e ela que tomasse conta das filhas. Ele nunca mais quis saber delas, e então as filhas sempre se sentiram desprezadas pelo pai. Depois, a filha mais nova acaba por ir para colégios internos, onde está constantemente a ser expulsa devido ao seu mau comportamento, à sua irreverência. E, e a filha mais velha, que, embora não sendo colocada num colégio interno, já era mais crescida e acaba por conhecer um rapaz por quem se apaixona e acaba por casar com ele. Pronto. O que é que irá acontecer? Depois, Viane tem uma filha, que é a Sophie, ou Sophie, não sei como é que, se calhar em francês será Sophie, e, o marido, que é o Antoine, é chamado, é enviado para a Segunda Guerra Mundial. Os alemães invadem a França, começam a capturar, no fundo, todos os judeus, a invadir as casas dos franceses. As melhores casas lá em França são tomadas de assalto pelos alemães, os coronéis, os tenentes, aquela malta, todos aqueles militares alemães invadem essas casas, apoderam-se delas e as famílias ficam sem nada, e porque a partir desse momento quem manda nas casas são eles, são os alemães. E pronto, a Viana, claro que sofre bastante quando o marido é enviado para a guerra, mas nada pode fazer porque eles são obrigados a ir para lá. Entretanto, depois do marido ser enviado para a guerra, Isabel, a irmã de Viane, é expulsa mais uma vez do colégio interno por mau comportamento. Nesta altura, ela já é uma rapariga, uma adolescente, e 18 anos, já a entrar na fase adulta, e ela regressa à casa do pai. Mas o pai não, mais uma vez, o pai não quer recebê-la e manda-a embora, diz que nem sequer a quer ver. E ela procura a sua irmã, vai para a casa da sua irmã à procura de apoio. Só que elas, com o sofrimento de o pai as ter abandonado, elas nunca mais conseguiram retomar aquela relação de irmãs que deveriam ter. Entretanto, ela fica durante algum tempo na casa da irmã, até que, como eu já referi, os alemães invadem as casas dos franceses. Apesar de tudo,
um dos alemães que invade a casa de Viana não é dos piores alemães, não é dos piores militares, até é bastante compreensivo. E quando as coisas começam a piorar, quando começam a escassear os alimentos, quando começa a faltar muita coisa, medicamentos, este militar alemão ajuda a Viana, consegue arranjar-lhe comida mesmo às escondidas e, e pronto. Só que a Isabel, que é muito revoltada, ela não consegue suportar aquela situação de ver um alemão instalado na casa da sua irmã e ter que estar a engolir aqueles sapos, não é? Entre aspas, ter que estar a aguentar toda aquela situação. Ela chega a entrar em conflito com o alemão, mas o alemão é muito educado e nunca entra em discussão com ela. Entretanto, Isabel não suporta realmente aquela situação e a própria irmã pede para que ela se vá embora, porque acaba por pô-los a eles em risco ao ter aquele tipo de comportamento à frente do alemão. Isabel vai-se embora e vai se juntar à resistência francesa. A irmã, de momento, durante uma grande temporada, ela não sabe que Isabel se juntou à resistência francesa e não sabe que muitas das coisas que de todas as vezes que muitos judeus foram salvos, a irmã era a grande força, a grande coragem, era ela que ajudava muitas dessas pessoas a fugirem. Os pilotos que faziam parte dos aliados contra os alemães, eles por vezes os aviões deles caíam, eles conseguiam sobreviver e era ela que os ajudava, a Isabel, era ela que os ajudava a fugirem, a esconderem-se para que não fossem apanhados pelos alemães. Pronto, Isabel vai ter um papel muito importante nesta história, um papel fundamental. Viane também. Eu não vos vou dizer o que é que vai acontecer, porque esta é uma história que merece ser lida e é uma história espetacular, linda, linda. Christine Hanna escreveu uma história lindíssima. É uma história com muitas atrocidades, muitas crueldades. Durante a história é impossível nós não nos emocionarmos ao ler esta história, mas no fundo isto dá-nos a conhecer, mesmo sendo isto uma história fictícia, há de ter sido muito parecida ou quase igual a outras situações, a outros casos de judeus, franceses, outras pessoas que passaram pela mesma coisa durante a Segunda Guerra Mundial e que foram presas e levadas para os campos de concentração. É uma história muito triste. Eu tive alturas em que estava a ler o livro que tinha que respirar fundo, porque ainda por cima, para quem é mãe, como eu, ver como estas crianças eram tratadas, o que elas sofriam, foram crianças que tiveram que crescer à força, não tiveram o seu tempo de crescimento pausadamente, como qualquer criança normal, e eu espero que esta leitura e todas as outras leituras sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, que venha alertar as pessoas, hoje em dia, nos dias de hoje, para que uma situação destas não se volte a repetir. Porque, infelizmente, eu acho que isto está mais próximo do que nós pensamos, porque há indivíduos espalhados pelo mundo que cometem estas atrocidades, e eu acho que temos que estar todos alertas para esta situação, principalmente esta malta nova, que facilmente são levados a cometer injustiças porque deixam-se influenciar, como é o caso do Estado Islâmico, por exemplo, que é um desses casos,
em que muitos jovens se deixaram influenciar por aquelas ideias doentes, doentias, aquelas mentes diabólicas, que eu sou sincera, durante a leitura deste livro, eu acho que se me aparecesse um indivíduo destes à minha frente, eu acho que era capaz de os espancar, porque não se admite que façam isto, seja quem for. Ninguém tem o direito de maltratar ninguém, e tudo o que se passa aqui neste livro é muito cruel. Pronto, é assim, leiam esta história. Quem tiver interesse, espero que tenham gostado da minha opinião. Muito mais eu teria para dizer, mas não posso revelar mais porque estaria a spoiler. E acho que devem de ler, quem tiver interesse realmente numa história destas. Há pessoas que não conseguem porque são histórias muito fortes, mas vale a pena porque acima de tudo é uma história muito bonita, é uma história de sobrevivência, é uma história de coragem e vale a pena ser lida. Então até à próxima.